humanidade soubesse das riquezas que existem lá nos céus, não viveriam pecando nem sofrendo as tristezas deste mundo tão cruel. No céu tudo é perfeito, sua beleza incomparável, nossa mente não alcança, infinito, inexplicável. Na casa do meu Pai há muitas moradas, assim disse o Senhor, que aguarda um povo vitorioso, um povo vencedor. As belezas do céu hoje são na terra contempladas, na obra desta igreja, no exemplo do primaz. Quando vejo criaturas sofrendo tanto, cheias de pecado e ilusão, sinto o desejo de fazê-las conhecer nesta igreja a consolação. Poderão gozar das riquezas do céu, paraíso de glória, o reino do nosso Deus, que bem guardados sob chaves de ouro, preparados por Deus ao seu povo. Nesse instante, nós iremos dar início a mais uma reunião nesta semana, a qual nós agradecemos a Deus Pai, a Jesus nosso Senhor, a nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, a nossa querida e Santa Vó Rosa, e ao profeta Santo Irmão Alto.
pela vida, pela paz e pela saúde que tem dado a cada um dos irmãos. Amém. Convido a igreja que estão sentadas por se pôr em pé. Nós vamos fazer uma oração para consagrar a reunião deste dia. Quando então, como sempre tenho dito à igreja, cada um dos irmãos procure sempre fazer a sua oração, pedindo a intercessão dos céus para seu benefício e para tantos quantos vocês sentem no seu coração de pedir, né? Porque, como eu lhes disse ontem, o mundo está carente da justiça de Deus. E eles estão procurando alguém que possa fazer algo por eles. E nós, como povo apostólico, assim como a Santa Avó Rosa nos dizia, né? Eu vou para a igreja buscar saúde. E vamos dividir um pouco dessa paz que a Santa Avó Rosa nos dava, né? Que nós temos dentro de nós, dividir com aqueles que estão necessitados. E fazendo assim, eu tenho certeza que Deus o Pai fica muito contente com aquilo que vocês estão pedindo. E vai te abençoar muito mais no seu dia a dia. Ok? Beleza. Todos de cabeça curvada, de olhos fechados, mãos erguidas aos céus, oremos. Amantíssimo Deus, glorioso e eterno Pai Celestial, graças te damos por mais essa oportunidade, ó Pai, que o Senhor nos concede de nós estarmos reunidos na Tua Santa Igreja Apostólica, para prestar nossa honra, glória e louvor por tudo quanto o Senhor tem feito em prol desta Santa Igreja Apostólica. Querido Jesus, nós também agradecemos muito ao Senhor, porque quando sua mãe estava nesta terra, sem sequer que ela soubesse, um anjo apareceu para ela e pediu e fez um pedido a ela. Quando então ela, sem entender, ela não negou, mas o aceitou com carinho, que justamente era para ter a formação do Senhor nessa terra. E assim aconteceu, porque chegou o período certo, o Senhor nasceu nesta terra e deu prova de tantos e tantos milagres que o Senhor realizara na vida do povo naquela época. Mas não bastando, Jesus era perseguido por um número muito grande de pessoas, com as quais até mesmo o rei daquela época determinou que os matasse todas as criancinhas de 3 a 5 anos de idade. O Senhor estava incluso, mas por um poder divino, sua mãe refugiou para outro país, mas depois retornando para poder dar continuidade a seu ministério. Jesus, aos 12 anos de idade, o Senhor já mostrava à humanidade quanto o Senhor fazia pelos povos, e assim a perseguição foi muito grande. Nos últimos 3 anos de seu ministério, ou seja, dos 30 anos até os 33 anos, quanta luta foi para o Senhor Jesus, mas o Senhor nunca negou ao Pai, e muito menos a sua mãe, a fé que tinha em Deus. E assim, Jesus bendito, antes de ser crucificado, rogou ao Pai, disse-lhes: eu vou para o Pai e enviarei o outro Consolador, e esse Consolador realizará a mesma obra minha e outras maiores. E também que na terra surgiria uma igreja, e a mesma haveria um só rebanho e um só pastor. Assim hoje temos a nossa querida e Santa Avó Rosa como Espírito Consolador e o profeta Santo Irmão Aldo, que nos dirige com mão forte, a fim de que nós estejamos cada vez melhor preparados para um dia entrar na glória do nosso Pai. Irmão Aldo, o Senhor sabe quanto que é a luta de cada um de nós nessa terra, porque o Senhor viveu conosco, quantas vezes o Senhor nos abraçou, quantas vezes o Senhor nos deu os conselhos, mas a luta, ela continua. Mas graças ao Senhor nós estamos aqui, porque o Senhor disse, a igreja está preparada para seguir em frente. Agradecemos de todo o coração e pedimos, irmão Aldo, para o Senhor, por mais esta reunião que nós estamos iniciando. Guarde e proteja essas criancinhas, a juventude, a mocidade, os pais, as mães e os idosos. Abençoa todos aqueles que por motivo justo não podem estar nessa reunião, mas esteja em sua casa, ou enfim, lembrando do grande poder do Senhor. Primaz, irmão Aldo, agora eu peço a tua bênção para todos os atos dessa reunião.
a parte de corinhos, a parte do coral e a mensagem que eu sempre peço ao Senhor que nos dirija para que o nosso povo esteja sempre relembrando o grande poder do Senhor. E agora, querido Jesus, a minha eterna e sincera gratidão por tudo que o Senhor tem feito em prol da Igreja Apostólica. A minha sincera gratidão e a qual declaro consagrada esta reunião em teu santo e querido nome, hoje e para todo sempre. Amém. Cantemos de número 1, Igreja Forte. Tem seus lugares, poderão se assentar, e em seguida nós iremos cantar 2 hinos do inário desta Santa Igreja Apostólica. O primeiro deles é o de número 68, que tem como título Glorificarei o meu ministério. E para finalizar essa parte de louvor, cantemos o de número 79,
Com Jesus eu sigo. Amém. Na sequência, nós iremos ouvir 2 hinos que serão apresentados pelos nossos irmãos do coral. O primeiro dele tem como títulos Mães Eternas Mães, pelo coral. Eu peço sempre à igreja que preste atenção em cada letra do hino, porque esses hinos também são levados à nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, pela toda a honra que ela teve enquanto viveu nesta terra, e até hoje, nos dias presentes, ela governa toda a Igreja Apostólica e também dá às mães o amor e o carinho para que essas mães possam criar seus filhos nessa Santa Igreja Apostólica.
Muito bem, irmãos, e assim estamos glorificando a nossa Mãe Virgem Maria Santíssima. No próximo hino que nós iremos ouvir também falar da nossa mãe, e é o de número 09, Mãe. Mãe, que palavra mais doce, de
Muito bem, irmãos e irmãs, nesse momento eu passo a fazer a leitura do boletim que fala a respeito das contribuições com as quais eu pude explicar ontem para a igreja uma parte muito importante, como a Santa Avó Rosa nos ensinava a contribuir para a igreja, né? Como lá no passado os apóstolos, os profetas também o faziam, né? E para que a igreja sempre tivesse os meios material para poder então provar e dar a expansão na parte de evangelização. Nós, nos dias presentes, não é diferente, porque nós temos uma missão a cumprir nessa terra. Enquanto nós estivermos nessa terra, nós temos que aproveitarmos as oportunidades de fazer com que o nome dessa Santa Igreja Apostólica, bem como da nossa querida e Santa Avó Rosa e do Primaz Irmão Aldo, seja divulgado aos 4 pontos da terra. O nosso Conselho Deliberativo coloca uma nota no boletim falando a respeito das contribuições, dizendo o seguinte: prezados irmãos, as orações e as ofertas feitas com amor são atos devocionais, lembrados e aceitos por Deus e seus santos. Lembramos a esta verdade para o bem de todos e recomendamos que se dediquem à prática e às boas obras em favor da Igreja de Deus na terra, pois tudo de bom que fizerem em favor das criaturas sofredoras e do reino dos céus é do conhecimento de Deus e de seus santos, que, reconhecidos, se comprazem com o bom proceder dos seus filhos e lhes concedem bênçãos incontáveis e a justa recompensa. Para exemplificar, relatamos o seguinte aos estimados irmãos. No tempo dos santos apóstolos, havia um centurião chamado Cornélio, que era comandante de tropas romanas, muito temente a Deus. Esse senhor era bondoso e fazia de maneira espontânea o bem aos necessitados, pois procurava ampará-los e ajudá-los a fim de aliviar seus sofrimentos, e doava também regularmente as suas ofertas no templo do Senhor. Em vista o bem que fazia, Deus, o Pai, enviou um anjo à casa dele e disse ao Senhor, a fim de ajudá-los a crer em Jesus como Senhor e Salvador. Também porque ele ouvia falar a respeito do Divino Mestre como Cristo enviado de Deus e sentia muita vontade de conhecer a verdade. O anjo lhes disse: Cornélio, as tuas orações e as tuas ofertas subiram e tua memória na presença de Deus e para o teu bem e a salvação. Manda procurar Simão, Pedro, e ele te ensinará a verdade sobre a pessoa de Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Essa realidade é uma verdade. Tudo está patente diante de Deus e de seus santos, pelo bem que fizerem. Prezados irmãos e irmãs apostólicos, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, em nome de Deus Pai, de Jesus nosso Senhor, lhes dará a recompensa. Façam o bem e sejam sempre prontos em ajudar a nossa igreja a cumprir sua sagrada missão na terra, e Deus lhes enviará chuvas e bênçãos e santos do Consolador como recompensa. Recomendamos que tenha muito amor pela igreja e faça tudo o que estiver ao seu alcance em favor desta obra tão santa e tão valiosa, e tem proporcionado incontáveis benefícios a todos nós, povo apostólico, inclusive em favor deste país e do mundo em geral, visto que a semente do bem foi lançada para salvar e libertar. Contribua com nossa igreja, com amor e desapego, pois a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo estão prontos para ajudar a vencermos as lutas de cada dia e nos vencer toda a proteção celestial para o nosso viver.
Enviamos o nosso abraço fraternal a todos e tenham muita paz, saúde e prosperidade, toda a proteção de Deus nosso Pai, de Jesus nosso Senhor, da Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa o Consolador e do Santo Irmão Aldo, primaz, pastor por excelência. Então aqui, amados irmãos, o Conselho Deliberativo coloca esta nota muito importante, falando a respeito das contribuições e até mesmo dando exemplo, né, daquele homem, o Cornélio, né, que ele, além de ele ofertar para a igreja e fazer o bem, mas ele queria conhecer a quem era Jesus. E aí então foi mostrado, porque São Pedro, então, Simão Pedro, foi um dos escolhidos para que ele pudesse mostrar aquele homem. Então ele teve toda a clareza de tudo aquilo que ele fazia em prol do reino dos céus na terra. Hoje, nos dias presentes, nós vemos o profeta Santo Irmão Aldo, o que ele fazia em seu tempo. Muitas vezes eu gosto de contar os casos do nosso Santo Irmão Aldo, porque, irmãos, eu tive muita oportunidade de estar com o nosso irmão Aldo, principalmente quando eu ficava naquela porta, quase todas as quinta-feira, inclusive sábado e domingo, quando eu não estava viajando, eu estava pronto para ficar naquela porta. E o nosso irmão Aldo, quando ele chegava, sempre ele falava algo para a gente. Eu me recordo de uma determinada oportunidade, que estávamos escalados na porta, e aí chegou um cidadão e disse para nós, porteiros: vocês teriam condições de me ajudar com uma importância, porque eu preciso comprar um bujão de gás, e eu não tenho condições. E eu vim na ausência de pedir para vocês na igreja, se vocês têm condições de me ajudar. Naquela época, um bujão de gás deveria custar mais ou menos R$40. Mas, sabe, que nem sempre a gente está preparado para ofertar para alguém, né? Geralmente, a gente vai para a igreja, já leva uma quantia de dinheiro, muitas vezes é para comer um lanche, para dar a nossa oferta especial, os dízimos e assim por diante. E eu falei, não tenho condições agora, né? E o outro porteiro falou também, não tenho nada para te ajudar agora, mas Deus vai te ajudar que você vai conseguir. Ele atravessou a rua e sentou do lado de lá, e ficou lá sentado. Quando deu mais ou menos, por volta de mais ou menos umas 7h30, mais ou menos, o irmão Aldo chegou, cumprimentou nós na porta e disse: o que aquele senhor está querendo? Aí, nós falamos: irmão Aldo, ele está pedindo uma ajuda. Aí, como nós falamos que ele estava pedindo ajuda, o irmão Aldo chamou ele. Ele falou: você está precisando de alguma coisa? Ele falou: eu estou precisando de um dinheiro para comprar um bujão de gás. O irmão Aldo enfiou a mão no bolso, toma R$50. E deu aqueles R$50 para aquele cidadão. E entrou e continuou cumprimentando o povo da igreja. E aquele cidadão saiu, foi embora. E dado o momento, nosso irmão Aldo cumprimentou todo o povo e foi para o escritório. E daqui a um pouco, aquele cidadão veio de retorno, já com o bujão de gás nas costas. E ele pegou e falou assim: olha, eu tenho uma palavra para dizer para vocês. Ele falou: diga, avisa aquele senhor que me deu R$50, que eu comprei o bujão de gás, um pacote de arroz e 2 caixinhas de leite para os meus filhinhos. Viram, meus irmãos, como rendeu o dinheiro? Né? Então o irmão Aldo fazia isso, não era para uma pessoa, não era. Então ele atendia qualquer pessoa, porque ele tinha o dom de conhecer aquilo que a gente pedia. Então, muitas vezes a gente não tinha condições, mas nosso irmão Aldo fazia. E isso foi prova que ele fez para muitas pessoas. Quantas pessoas no nosso meio que foi agraciado pelo irmão Aldo? Eu me lembro de um caso também, que um corista chegou na sede, e sem pedir nada para o irmão Aldo, o irmão Aldo chegou para ele e falou assim: amanhã você vai com o fulano de tal na loja lá, e pega um sapato para você lá. Pega um sapato lá, que eu vou dar um sapato de presente para você. E virou as costas e fim. Aí depois falou: quem é que vai comigo lá? Foi fulano. Aí chegou para o fulano e falou assim: o irmão Aldo falou que é para você ir na loja lá. Nossa, falou para você? Que bênção, hein? Que bênção, o irmão Aldo vai te dar um sapato de presente. Chegou lá e comprou um sapato e tal. Aí o irmão, simples, né?
pediu o sapato mais barato, falou assim, ó, não pega sapato barato não, que o irmão Aldo não gosta que pega porcaria. Ele gosta que pega coisa boa. Olha, até isso aquela pessoa que foi lá e falou. E aí quando ele chegou na outra reunião, agora sim, agora estou vendo que você está bem calçado. Entenderam, irmãos? Então, nosso irmão Aldo, pelo dom, ele conhecia todos nós, todos. E quando ele não ajudava na parte material, assim, dando dinheiro para isso, para aquele, ele ajudava em bênçãos, no nosso emprego e assim por diante. Eu fui uma das provas que muitas vezes o irmão Aldo me ajudou. Eu não vou contar o meu caso, lógico, né? Mas muitos casos que o santo irmão Aldo fez, né? E até hoje não há motivo para eu dizer assim, vou abandonar essa igreja porque o irmão Aldo, eu não tenho visto o irmão Aldo em seu corpo físico. Não, eu acreditei no grande poder do irmão Aldo, assim como eu acredito em Jesus, que eu nunca a vi, né? A Santa Mãe Virgem Maria, que eu nunca vi, Deus nosso Pai, que eu nunca conheci fisicamente, mas eu sei que o poder deles é extraordinário na vida daqueles que clamam ou chamam por seu santo nome. Então, amados irmãos, as contribuições, ela tem que ser feita com carinho, com amor. Você abre o seu coração e oferta para a igreja. Eu costumo dizer, antes de ser ungida as coletas, ela é do seu poder. Depois que você coloca na sacola que ela é consagrada, já não é seu mais, é para a manutenção da obra de Deus na terra. É aonde então Deus nosso Pai sondou os seus corações e vai ajudar outras criaturas que estão perdidas nesse mundo. Por isso, amados irmãos, sempre que tiver a oportunidade, dê os seus dízimos, suas ofertas e ajude a igreja para que ela possa crescer e ter o seu desenvolvimento até o dia que Deus Pai determinar que nós ficamos nessa terra. Eu deixo, pois, esse apelo aos corações e que a Santa Vó Rosa os abençoe bastante na sua vida, no seu lar, no seu emprego e a sua saúde. Santíssimo Deus, glorioso e eterno Pai Celestial, eu louvo e glorifico o Teu santo e querido nome por tudo quanto o Senhor tem feito em prol dessa Santa Igreja Apostólica. Dei alguns exemplos que o Senhor fazia em nosso meio e eu creio que hoje não é diferente. Através do espírito forte que o Senhor sempre teve, o Senhor abençoa cada um de nós. Só peço ao Senhor, irmão Aldo, que o Senhor nos dê saúde e entendimento para nós cumprirmos o nosso trabalho nesta terra e, na medida do possível, estarmos reunidos na igreja para ofertar para a mesma. E creio e acredito que essas ofertas serão empregadas para que possa então ganhar muitas almas para Deus, o nosso Pai. E assim, querido Jesus, eu declaro consagrada esta oferta em Teu santo e querido nome, em nome da nossa Mãe Virgem Maria, da nossa querida e Santa Vó Rosa e do profeta Santo Irmão Aldo, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Enquanto as nossas irmãs recolhem as ofertas, eu quero deixar um aviso dessa congregação. Eu quero avisar que a festa da coroação do nosso irmão Aldo deve acontecer aqui no dia 29 de abril, às 19 horas, ou seja, na próxima semana, no próximo sábado, então será oferecida esta festa ao nosso santo irmão Aldo, pela passagem em que ele deixou o seu corpo nessa terra e subiu triunfante aos céus. Em seguida, nós iremos ouvir um hino que será apresentado pela orquestra Eterna Alegria, de número 8.
Irmãos, antes, porém, eu quero pedir desculpa, porque eu estou tão acostumado a anunciar orquestra, né? E acabei falando orquestra, né? Me desculpa. Agora eu irei fazer um aviso que está contido no boletim, para que toda a igreja tome conhecimento. Aviso sobre o batismo. Informamos a todos os nossos irmãos que não teremos possibilidade de realizar o santo batismo agora em maio, conforme estava programado. Porém, faremos todo o esforço para realizá-lo no dia 2 de setembro próximo. Informamos ainda que a festa de coroação do Santo Irmão Aldo em nossa sede está confirmada, as quais os dias passam a ser: quarta-feira, dia 3/5, festa do chá; quinta-feira, dia 4/5, reunião de oração; sexta-feira, dia 5/5, festa da coroação do Santo Irmão Aldo; sábado, dia 6, reunião normal; domingo, dia 7/5, Santa Comunhão. Importante, os irmãos das congregações que desejarem participar e entre em contato com o responsável de viagem de sua congregação, para que possam ser feitas as reservas, inclusive nos alojamentos da sede. E continua os avisos. Aperfeiçoamento de pastores. Isto vai acontecer em junho. O Conselho Deliberativo, a todos os nossos irmãos pastores, convoca todos os irmãos pastores da sede de todas as congregações para 4 dias de atividades voltadas ao aprimoramento do seu ministério. As atividades serão realizadas no dia 8, 9, 10 e 11 de junho, em nossa sede, juntamente com a festa de aniversário da Santa Vó Rosa e da Igreja Apostólica. Serão abordados diversos temas de extrema importância para o exercício desse ministério tão glorioso. O objetivo do Conselho Deliberativo é o aprimoramento dos nossos pastores em todo sentido. Assim, estimular o desenvolvimento uniforme desse ministério. Vale lembrar que foi um legado do Santo Irmão Aldo em busca dos interesses pela união e desenvolvimento e o aperfeiçoamento dos nossos pastores, promovendo aulas e materiais de apoio. Lembramos que serão justificados pastores que estiverem trabalhando ou com problema de saúde e impossibilitado de participarem. Se possível, envie um e-mail ao Conselho Deliberativo nos informando a sua situação. Aproveite essa oportunidade para o seu aprimoramento e procure se programar com antecedência, pois a sua presença é fundamental. E ainda informamos que no dia 9 de junho, teremos a unção de obreiros do ministério, diácono, diaconisa e pastores, que estão nomeados, e encerraremos com a santa celebração da Santa Comunhão no dia 11 de junho. Os irmãos diáconos que desejam vir ao ministério de pastor, procure solicitar o teste via e-mail. O importante, na grande maioria das congregações não teremos pastor nesse final de semana, ou seja, no dia 8, 9 e 10 de junho. E, por conseguinte, será realizada uma reunião através de um obreiro diácono capacitado, que tenha capacidade ou leitura, e até mesmo pelo regente da congregação. Procure se preparar antecipadamente. Recanto apostólico. Relembramos a todos os irmãos apostólicos que o nosso sítio Recanto Apostólico em Juquitiba é um lugar propício para descanso, lazer e meditação. Importante local de uso, inclusive, para os irmãos apostólicos que desejarem ir. Devem agendar os irmãos responsáveis pelo telefone 11 2941 17066, no ramal 6001, reservando antecipadamente a data e verificando a disponibilidade do lugar para sua acomodação. Informamos que devem levar roupas de cama
e alimentação durante a estada no recanto. Relembramos ainda para não destruírem a natureza, flores, plantas, animais, hortas, a serem coerentes com a pescaria e se alimentarem durante a estada no recanto. Procure deixar tudo em ordem e limpo quanto ao terminar a sua visita, pois novos irmãos virão para se hospedar e aproveitar no recanto apostólico. Então, amados irmãos, esses avisos é muito importante a toda a Igreja Apostólica. Retomando aqui principalmente essa parte quando fala aqui a respeito do porquê que não iremos ter o batismo, eu ainda não posso lhe dizer para vocês, porque eu não tive nenhum conhecimento do conselho do porquê que não vai ter o batismo, né? A gente fica ouvindo alguma coisa e a gente não pode passar para frente aquilo que a gente ouve sem sequer ser de alguns dos conselheiros. Então, nós vamos aguardar que eles mesmos, creio eu, que eles deverão justificar o porquê a Igreja Apostólica. E também sobre esses dias 8, 9, 10 e 11, que os pastores estarão reunidos todos na sede, então ficará a cargo de um diácono na sua congregação ou pelo regente, né? Então, já é bom se preparando, porque naturalmente não é difícil, é lógico, todos os regentes estão capacitados de fazer uma reunião, né? Eu creio que sim, né? Ou se não, um diácono, nada impede de vocês fazer, porque é bem verdade, tem que ter o boletim em mãos, né? E depois, mediante o boletim, as explanações, que também eu diria que nem sempre é preciso vocês ir muito além do que aquele conhecimento que vocês têm, né? Então eu creio que será muito fácil e quem sabe também será incentivo, né, para novos pastores no futuro, né? Entendeu? Tudo isso ajuda na manutenção da obra dessa Santa Igreja Apostólica. Agora nós iremos ouvir o hino que será apresentado pelo coral, o hino O Viver com o Consolador, de número 177.
neste santo caminho, na reta para o céu. Muito bem, irmãos e irmãs. Agora nós vamos meditar um pouco na mensagem do boletim. Como eu lhes disse para os irmãos, ontem eu dividi as mensagens, porque são 2 mensagens. E como eu lhes disse ontem, as 2 mensagens estão em cima do mesmo objetivo. Porque um fala do glorioso ministério do Santo Irmão Aldo e a outra fala a fé e a confiança no Santo Irmão Aldo. Ontem eu falei um pouco sobre o ministério do Santo Irmão Aldo e hoje nós vamos comentar um pouco a fé e a confiança no Santo e querido Irmão Aldo. Antes, porém, eu quero mostrar toda a Igreja Apostólica que o Santo querido Primaz Irmão Aldo, né? Por que nós temos essa fé nele? Porque ele não foi uma pessoa eleita por pessoas matéria na terra, né? Ele não foi. Do contrário, ele era uma pessoa que estava no meio do povo apostólico, né? Sem sequer ele queria se aparecer, né? Mostrar as qualidades dele, né? E o período que a Santa Avó Rosa estava em seu corpo na terra, nós víamos o Irmão Aldo, mas até então não sabia quem o Irmão Aldo era. Pensávamos que era um membro qualquer, né? Mas ele já tinha o dom para discernir e conhecer todas as coisas. Tanto é assim que quando a Santa Avó Rosa precisava de algo para realizar, até mesmo alguma viagem, né? Então ela chamava os outros parentes dela. Ela chamava, mas sempre a responsabilidade vinha em cima do Irmão Aldo. Por quê? Quando ela chegava para o Irmão Aldo não negava, né? Já é até do conhecimento dos irmãos que em uma determinada época a Santa Avó Rosa iria fazer uma viagem tão distante e ela chamou pelos outros seus irmãos, né? Os filhos, enfim, sobrinhos, né? E falou assim, olha, precisava fazer uma viagem em determinado lugar. E alguém fala, eu não vou porque é muito longe, não sei o quê, enfim, né? E aí ela pediu para o Irmão Aldo. E aí, quando ela falou, Aldo, eu precisava fazer uma viagem assim, você vai? Ele falou, vou tia, sem problema, vamos lá, vamos sim, né? E os outros até criticaram. O Aldo vai com esse carro velho, vai com esse caminhão velho, em tal lugar, ainda criticava, né? E o Irmão Aldo seguia a viagem. E fez aquela viagem tão cansativa, e voltou e não reclamou com ninguém. Mas isto já era uma província de Deus, provando a profecia do Irmão Aldo, né? E ali naquela viagem que os fazia, a Santa Avó Rosa ia orientando o Irmão Aldo, como deveria ser feito isso, aquilo, enfim. Ia orientando tudo. E ele, com o espírito forte, né? E o mesmo dom da Santa Avó Rosa, então ele ia conservando, e ele ia notando tudo, até que o dia então, que Deus, nosso Pai, precisou da Santa Avó Rosa nos céus, né? E ela mesma se prontificou, o Jesus bendito, gostaria tanto de subir aos céus, para que em espírito eu poderia ajudar toda a Igreja Apostólica, aonde tivesse uma alma que era do Senhor. E aí ele pegou e falou assim, olha, eu só posso permitir desde que tenha alguém para dar continuidade na obra. Mas Jesus, lá em seu tempo, ele já falou, ele já tinha avisado,
que haveria uma igreja e que no meio dessa igreja haveria um só rebanho e um só pastor. Já estava todo traçado pelos céus. Então, foi quando então a Santa Avó Rosa foi à procura do irmão Aldo. Aldo, eu vou precisar de você. E ele, tia, tudo que a senhora precisou de mim, sempre eu atendi. E novamente ela pediu, Aldo, eu preciso de você. Tia, estou pronto para aquilo que a senhora precisar. Aí ele falou assim, Aldo, se eu precisar de você para isso, você me atende? Ele falou assim, eu não só atendo a senhora, como os planos da Igreja Apostólica. Aí se concluiu. Ela rogou ao Pai, rogou a Jesus, a Maria Santíssima, e disse, já está escolhido. E realmente, num espaço curto de tempo, a Santa Avó Rosa orientou tudo o nosso irmão Aldo como deveria ser feito, inclusive o seu velório. Isso que é o mais importante. O seu velório, que era o velório da Santa Avó. E aí, quando foi, então, no ano de 1970, a Santa Avó Rosa deixou o seu corpo nessa terra. Eu digo para os irmãos que para nós, que estavam naquele dia, naquela semana, enfim, foi um dia muito difícil, porque eu era criança naquela época, né, tinha meus 12 anos de idade, eu via meus pais chorar, né, e muitas vezes eu ficava a perguntar, né? Porque naquela época as crianças não eram igual de hoje, não. Tomava a frente dos pais, passava à frente, enfim. Hoje, naquele tempo, não. O respeito era muito grande por um pai e uma mãe. E até mesmo eu cheguei a perguntar, mãe, o que está acontecendo, essa tristeza? Ela falou assim, é a avó da Igreja Apostólica faleceu. Deus, o Pai, resolveu levar ela. Então, a gente foi procurar entender o que estava acontecendo. E eu tive a oportunidade de passar um dia junto com a Santa Avó, lá na sede, na rua Tuiuti, né? Já deitada naquele esquife, ou seja, naquele caixão. E depois foram os outros meus irmãos mais velhos, que tiveram o direito também de vê-la pela última vez. Mas, naquele decorrer de tempo, a gente não sabia quem era o irmão Aldo. E eu vou falar uma coisa bem precisa para os irmãos. No período, 3 meses antes da Santa Avó Rosa subir, e 3 meses depois, eu fiquei como se fosse assim, como diz a linguagem popular hoje da humanidade, né? Eu fiquei viajando, não sabia o que estava acontecendo. Eu ia para a sala de aula, né? Assim, com aquele coração vazio, alguma coisa estava faltando, né? E quando chegava em casa, a minha mãe sempre falava, olha, agora nós temos que confiar na Santa Avó, porque Maria Santíssima apareceu por irmão Aldo, e aquilo foi nos alegrando, E aí foi quando, então, a igreja começou a crescer, mas sem sequer que o irmão Aldo jamais estava se aparecendo quem ele era, né? Mas ele estava governando a igreja e dando o amparo de Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, a toda a igreja apostólica. E aí foi quando, então, também, né, ele disse que a disciplina da igreja não iria mudar. E muitos diziam, os pastores daquela época, que não estava firmada na sua fé, embora era pastor, e falou assim, agora a igreja vai cair mesmo, porque a avó subiu, né? A avó faleceu, foi o contrário. Aí que a igreja foi prosperando, e ao final do término do ministério do querido e santo irmão Aldo, a igreja, 297 congregações, todas eram lotadas, todas lotadas. Os irmãos se lembram perfeitamente, aqui não era diferente, né? Então todas eram lotadas. Então o que aconteceu? Nós passamos a ter fé no nosso irmão Aldo, não aquela fé só pelo seu corpo, de conversar com ele, de pedir orientação, enfim, não. Tinha que ser uma fé verdadeira, para que, quando ele deixasse o seu corpo nessa terra, nós passávamos a ser integrante do grande poder de Deus, que hoje nós temos. Eu acredito assim, que este povo que está me ouvindo nesse dia, tem essa fé verdadeira. E procure a cada dia se aperfeiçoar em todo sentido, né? Com seus trajes, com a sua forma de conversar, com a sua forma de tratar os negócios, com a sua forma
da disciplina, enfim, procure a cada dia obedecer melhor. Por quê, amados irmãos? Porque com essa fé que nós temos no Santo Irmão Aldo, nós estamos vendo a decadência que o mundo está caminhando. O mundo, ele está indo de mal para pior. Não tem mais nada que se conserte esse mundo, né? Basta os irmãos entrarem um pouquinho e ouvir notícia em política, eles alegam que não tem mais jeito, né? E não tem mais jeito, mas já há uns 5 anos atrás, eu conversando com uma pessoa política, né? E até eu perguntei, eu sou muito simples em perguntar certas coisas para as pessoas, e eu perguntei para aquele senhor, que é um político, né? Perguntei, como é lá em Brasília, né? Ele falou, rapaz, vou te falar para você, lá em Brasília ninguém se entende de ninguém, não. Lá vai chegando uma determinada hora da noite, eu vou te falar para você, é difícil a gente entender. Então, quer dizer, existem tantas pessoas ali, mas ninguém se fala em Deus. Ninguém se fala em ter uma doutrina, uma disciplina. Então, ele voltou para mim e falou assim, olha, eu admiro você fazer essa pergunta para mim, porque sempre conheci você com essa paz, com essa alegria e tal. Eu falei, como o senhor sabe, eu tenho a minha religião, né? E eu procuro obedecer tudo aquilo que Deus nos ensina. Ele falou, então, lá não se fala em Deus. Então, prova, né, mas irmãos, o porquê que muitas vezes o mundo está ruim, porque muitas vezes se diz sim em Deus. Fala, creio em Deus, creio na mãe de Jesus, creio em Jesus, o Filho do Altíssimo, mas só que não obedecem. Então, se uma pessoa não obedece, ele não tem fé. Ele não tem fé. Então, esta fé que nós estamos falando a respeito do Santo Irmão Aldo, ela tem que estar patente na vida de cada um dos irmãos, através da sua obediência e da sua consagração. Porque de nada adiantaria falar, eu confio tanto no irmão Aldo faz tanto por mim, olha isso, aquilo, só que a gente não consegue distinguir na vida da pessoa a diferença, né? Ainda poucos dias atrás, uma jovem corista me fez uma pergunta para mim. Ela falou, pastor, com toda simplicidade, me mostra para mim o porquê que a Igreja Apostólica tem disciplina quanto à roupa das mulheres. Eu falei, não é só a roupa das mulheres, dos homens também. Dos homens também. No boletim sai disciplina para os homens e para as mulheres. Mas eu vou te explicar em poucas palavras que você não vai esquecer nunca. Você acredita em Deus? Ela falou, sim. Você acredita em Jesus Cristo? Sim. Você acredita na nossa Mãe Virgem Maria Santíssima? Sim. Você acredita na Santa Avó Rosa? Ela falou, sim. Você acredita no irmão Aldo? Sim. Então, tudo ela falou sim. Eu falei, pois é, foi Jesus que falou para a Santa Avó Rosa como que deveria ser usada as roupas na Igreja Apostólica. E, na verdade, eu vou falar uma coisa para você. Eu conheço você por alguns anos. E eu vou falar, nem sempre você está de acordo com a Santa Avó e Jesus mostrou. Ela falou, por quê? Eu falei, porque Jesus falou, tem que ser 2 dedos a meio da barriga da perna, a sua saia, o seu vestido. E uma hora você está limpando o chão e outra hora você está com ela no joelho. E aí? Então você ainda não creu na Santa Avó, não creu no irmão Aldo, não creu em Maria Santíssima. Ela falou assim, tá. Então, eu falei, aí está a sua fé. Então, se você não quer usar a roupa de acordo com o irmão Aldo e a Santa Avó ensinou, você ainda não tem uma fé firmada no irmão Aldo. Aí ela pegou e falou assim, então agora eu agradeço. Eu agradeço e vou procurar me policiar. Sabe quem é essa moça, irmãos? É uma advogada. Ela faz todo os tipos de trabalho, é quase tipo de um juiz. Olha que ela veio pedir uma informação. Mas por quê? Ela quer melhorar o seu desempenho em todo sentido. Então, vejam que um obreiro, um apostólico, um membro, tem que estar pronto para dar resposta às criaturas, né? Porque muitas vezes a pessoa tem um estudo intelectual muito forte, mas ele precisa ter fé,
Porque se ele não tem fé, ele não consegue entender aquilo que o irmão está falando. Por que não entende? Porque as suas obras materiais não deixam você crescer. Não deixa você, como que eu vou acreditar no irmão Aldo? Eu sou engenheiro, eu sou isso, aquilo. O irmão Aldo, simplesmente, ele era um ferreiro. Olha, um motorista de táxi. Como que eu vou entender aquele homem? Irmãos, volta um pouquinho lá atrás. Veja, então, como que era Jesus. Andava descalço, né? Então, o povo dava a sandália para ele, dava a roupa para ele. E poucas pessoas sabiam quem era Jesus. Então, mas nós temos essa fé gloriosa em Jesus, na mãe dele, né, e também na Santa Vó Rosa. Então, esta fé tem que estar firmada na vida de cada um dos irmãos. Porque, irmãos, o inimigo, ele é tão astuto, que eu estou observando de um tempo para cá, né, que ele vai tirando as pessoas da igreja aos pouquinhos, muito pouquinho. E se sequer que a pessoa vai percebendo, hoje eu não vou na igreja. Cheguei atrasado, amanhã eu não vou. E vai se distraindo, vai se distanciando do poder da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, sem sequer. Mas quando essa pessoa acorda na vida, dobra seu joelho e fala, pera aí, não, eu tenho que servir a avó, eu sou uma corista, eu sou um corista, eu sou um regente, eu sou um músico, eu sou um diácono, eu sou uma diaconisa, eu tenho meus horários para estar na igreja, eu vou fazer a minha parte. Por que você decidiu você fazer a sua parte? Porque a salvação é individual. Você nunca vai fazer alguma coisa porque seu marido, sua esposa, seu filho, seu pai, sua mãe mandou. Não. Ela é individual. A hora que você vai precisar de um milagre, você vai pedir e a Santa Rosa vai te dar. É você. Ela não vai te dar o presente lá para sua mãe e dizer assim, seu filho está precisando de tal presente, agora você leva para ele. Não, ela vai direto na quem precisa. Entenderam? Esta fé, irmãos, o nosso irmão Aldo nos deu tanta certeza que ele, como eu já mostrei ontem, o nosso irmão Aldo queria fazer milagre na vida do nosso povo dentro, mas não era tempo, não era hora, irmãos. Porque naquela época, como seria a reportagem chegar na sede e iria lotar os nossos templos? E o nosso irmão Aldo sempre falou, eu não quero quantidade, eu quero qualidade. E assim foi, todo o seu tempo. Aí eu venho lá para falar para os irmãos. Por que muitas vezes tem pessoas que não acreditam, não acreditam no irmão Aldo? Porque muitas vezes não entenderam o que é onisciência e onipresença. Quando o nosso irmão Aldo estava em seu corpo físico, ele mostrava sua onisciência e onipresença na vida de qualquer um de nós. Mas, pastor, agora me explica para mim, como que é onisciência e onipresença? Eu vou mostrar para os irmãos. Uma determinada oportunidade, a sede estava um tanto lotada, e existia o povo todo em pé, e ficavam alguns pastores em pé. E tinha um pastor em pé, bem no canto ali. E o pastor subiu no púlpito para dirigir uma das reuniões, e o pastor começava a repetir palavra, né? Repetir uma palavra, 1, 2, 3 vezes. E aquele pastor que estava em pé, ele começou a contar. 1, 2, 3, 4, só na mente, ele estava contando. Aí o irmão Aldo chegou. Quando o irmão Aldo chegou lá na calçada, ele chamou um outro irmão, falou, irmão, vem aqui, o senhor conhece o fulano de tal? Conheço. Vai lá e dá um recado para ele. Fala para ele parar de contar quantas vezes o pastor está falando a palavra lá no púlpito. Aquele pastor olhou para aquele rapaz e falou, muito bem. O rapaz foi, assentou no seu devido lugar. Aquele pastor saiu de lá e foi lá falar com o irmão Aldo, lá na calçada. Beijou a mão do irmão Aldo e falou, irmão Aldo, hoje eu sei o que é onisciência e onipresença. O senhor me mostrou. Então, amados irmãos, agora eu pergunto, estão todos aqui, prestando atenção nas palavras que eu estou dizendo. Eu não conheço a mente de vocês. Eu poderia ser o melhor psicólogo, eu não conheço. Por quê? Os psicólogos, eles conhecem daqui para trás. Daqui para frente é dom, é virtude,
Entenderam? Então, estou mostrando isso para os irmãos saber a fé que nós deveremos ter no Santo Primaz, para nunca ficar dúvida na sua vida. Eu estou lá em casa, aconteceu um acidente comigo. Estou sozinho. Eu vou chamar meu marido, vou chamar meu pai, vou chamar minha mãe, vou chamar não sei quem. E, gente, vocês dentro da sua casa, vocês têm a água ungida. Vocês dentro da sua casa, vocês têm um óleo ungido. Vai lá devagar. Aparentemente, parece que você está sozinho. Mas a hora que você pegou a água, o óleo ungido, pediu para o irmão, ele está junto com você. Um anjo está junto com você. Sim, agora comunica o seu familiar, comunica alguém. Você passou por isso, mas como você está? Não, estou bem, já estou aqui e tal, já fiz uso da água ungida, já fiz uso do óleo ungido. E não vai nem se apavorar aquela outra pessoa. Quando aquela pessoa contar que você vai relatar o ocorrido, aí a pessoa fala assim, olha, a fé daquela pessoa na Santa Avó, no Santo Irmão Aldo, os ajudou. Entenderam, irmãos? Quanto que é a nossa fé no profeta Santo Irmão Aldo? Então, irmãos, no dia 5 de maio, quando vocês estiverem aqui reunidos, porque vocês vão fazer a festa aqui no sábado que vem, então medite no que você pode fazer pelo Irmão Aldo. Né? Se você está com dúvida de alguma coisa, peça sabedoria, ele vai te mostrar. Ele vai te mostrar. Eu costumo dizer, porque algumas pessoas pensam, mas eu sofro muito nessa terra, por isso, porque o sofrer, irmãos, faz parte da nossa vida, porque nós somos de carne e osso. Nós precisamos sofrer alguma coisa, né? Muitas vezes é até para provar a nossa fé nos santos de Deus. Entenderam, irmãos? Então, agora, para concluir, eu vou ler o boletim para os irmãos fazer as suas conclusões. Estimados irmãos, integrando ao poder do Pai, o Santo Irmão Aldo continua muito mais presente em nosso meio, juntamente com a Santa Avó Rosa, e ele continua lutando em favor de todo o povo apostólico. Portanto, quantas desejarem a graça de Deus. Confiemos nesses santos de Deus e estejamos ainda mais unidos, a fim de que continuemos a ajudá-los e levar avante a obra de nossa igreja. Por sua vez, os membros do ministério, seja pastores, obreiros, regentes, coristas, e mantenham firmes na fé, fiéis às leis e o voto que fizeram quando aceitaram a servir esta igreja, e não deixe ser levado pela influência dos que não crê e procuram dividir os corações com os falsos insinuações. Mantenha-se atento e tome muito cuidado com as mentiras e os falatórios profanos, publicados em redes sociais, com o propósito maldoso de desviar sua fé. Não aceite nem acredite em tudo que vem e que lê na internet, em relação a qualquer assunto a respeito de nossa igreja. Tome por base apenas o boletim interno publicado semanalmente aos preciosos ensinos da Santa Avó Rosa e que foram transmitidos pelo Santo Irmão Aldo. Informamos a todos os apostólicos que nada será modificado em relação ao Santo Irmão Aldo, em nome da Santa Avó Rosa, que nos ensinou, aconselhou e orientou a respeito da doutrina e da disciplina e as regras de boa conduta, da organização de todo o nosso trabalho e da maneira com tal são realizadas as reuniões da igreja e os sacramentos instituídos por Jesus e pela Santa Avó Rosa. Assim sendo, ninguém está autorizado a tomar quaisquer medidas por iniciativas próprias, e ninguém tem autorização para fazer reuniões de pessoas que não sejam de reuniões da igreja apostólica em seus templos, da maneira como sempre foram realizadas, em locais e horários de conhecimento de todos. Irmãos apostólicos, sejam cuidadosos em suas atitudes e obedeçam ao que Santo Irmão Aldo nos ensinou e aconselhou, sendo moderados e tementes a Deus, a fim de que continuemos colaborando para o bem da igreja uns para os outros,
como verdadeiros irmãos e filhos do mesmo Pai Celestial, e também para fornecermos a igreja forte e unida, e sempre bem disposta para vencer. Sejam fiéis a Jesus, a Virgem Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e a Santo Hermaldo. Clame por eles em suas orações e confie que serão atendidos, pois esses santos de Deus continuam ouvindo as nossas orações, e estes estão sempre prontos para nos atender, desde que neles confiamos com sinceridade e fé. Então, amados irmãos, aqui completa o que eu lhes disse para os irmãos. Não deixe ser levado por qualquer coisa, principalmente pela internet. Eu me lembro, 1900, 1800, deixa eu fazer a conta aqui, mais ou menos 35 anos atrás. O irmão Aldo falou para mim assim: vem vindo uma chamada internet, e logo vão querer implantar aqui dentro. E eu vou dizer, depois que vocês quiserem colocar, coloque. Depois vocês vão ver o que vai acontecer. Está a prova. A internet, muitas vezes tirando muitas pessoas da igreja. Então, muito cuidado. Ele é um trabalho muito bom, irmãos. Eu uso no meu trabalho, vocês usam, né, o regente para com o coral, o regente daqui com o coral da sede, e assim por diante. Irmãos, sabendo usar, ele é muito bom. Mas muito cuidado, porque, olha, se existe algo que ali traz um monte de fofoca, não tem tamanho. Então, muito cuidado em que vocês veem. Muito cuidado. Porque a gente não vai entrar nesse detalhe agora, que o tempo não permite. Mas é muito cuidado, irmãos. Muito cuidado mesmo. Uma próxima oportunidade que eu tiver aqui, eu posso até dar algum exemplo para vocês de algo acontecido com a internet, você falando uma coisa, certo? Você falando uma coisa, a pessoa vai, tira um trechinho da sua palavra, e depois mostra para outro e fala assim, olha lá o que fulano falou. Entenderam? Tira uma parte do que você falou e coloca outra. E é a sua voz falando, Então, joga aquilo no ar para prejudicar a igreja apostólica. Para prejudicar o irmão Aldo. Para tirar a sua fé. Para tirar a fé de alguém que está dentro da igreja. Muitas vezes até um tanto vacilante. Aí chega aquele comentário, né? E aquela pessoa, eu vou para o mundo, pelo menos lá fora eu faço o que eu quero. Aí, você tirou uma alma de dentro dessa Santa Igreja Apostólica. Quem vai pagar mais caro? Aquele que saiu ou aquele que tirou? É aquele que tirou. Ele é o cúmplice. Então, muito cuidado com a internet e com tudo aquilo que há de vir, né? Para que os irmãos fiquem sempre atentos. Para encerrar a nossa reunião, nós vamos ouvir um hino ser apresentado pelo coral, Dia Consagrado, número 07.
Amém. Quero agradecer do profundo do meu coração pelas suas atitudes de ontem, de hoje, agradecer pelo ministério brilhante de coristas, músicos, regentes, solistas. Quero agradecer também por aqueles que estão gravando som e imagem, né? Eu não sei ainda se já está sendo levado ao ar constantemente, mas eu quero agradecer do meu profundo do meu coração. E sempre pedir nas minhas orações que a Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, lhes dê bastante coragem a cada um de vocês, para vocês entender melhor o porquê que o irmão Aldo lhes disse. A igreja estava preparada para seguir em frente. E nós temos uma grande luta aí na frente, irmãos. Temos. Pode esperar que temos, mas não se esmoreça não. Você nunca vai estar sozinho. Desde que você obedeça tudo aquilo que o irmão Aldo tem dito, você nunca vai estar sozinho. Quero agradecer aos membros de uma forma geral, bem como aos meus colegas diáconos, diaconisa, os pastores, regentes dessa Santa Igreja Apostólica e, enfim, que o nosso ministério possa brilhar a cada dia melhor. Né? E que a Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo ajude em todo sentido, não só hoje, mas para do sempre. Amém. Convido a igreja que estão sentadas a se colocar em pé. Nós vamos fazer uma oração, então, para encerrar essas reuniões que fizemos ontem e hoje. Com muito amor e carinho, glorifique a Santa Avó Rosa por tudo quanto ela tem feito, principalmente pelo fato de fazer com que vocês estivéssemos aqui reunidos, certo? E depois, então, glorifique pela sua vida, aquilo dentro do seu lar, enfim, aquilo que você sente na sua alma, peça. A Santa Avó Rosa está do teu lado, o irmão Aldo está do seu lado, anjos poderosos estão do seu lado. Ah, pastor, mas não consigo enxergar. Sabe por que não enxerga? Porque a faculdade de Deus, nossos olhos não enxergam. Não enxerga. Se vocês pararem um dia para analisar, procure colocar uma cadeira no seu tempo, aonde você tiver o tempo. Comece a analisar as nuvens caminhando. Procure analisar. Vocês vão ver coisa tão bonita que vocês vão falar assim, poxa vida, olha isso, olha aquilo. Mas é só você que vai ver, tá? O outro não vai ver. Assim é o dom do primaz, irmão Aldo. Só você que vai sentir. Entenderam? Porque o anjo está do teu lado. Não é igual essas flores que estão aqui, né? Que eu posso ver, posso contemplar, posso pôr minhas mãos, né? O poder do nosso irmão Aldo eu não consigo pôr a mão. Eu vou enviar para vocês, mas é Ele que vai enviar, ok? Todos de cabeça curvada, de olhos fechados, com suas mãos seguidas aos céus, oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu santo e querido nome, ó Pai, pela vida, pela paz, pela grande oportunidade que tem concedido a tantos e tantas pessoas que viveram nesta terra, desde o tempo da antiguidade, quando os profetas se anunciaram naquela época, e até vindo a parte de Jesus, Maria Santíssima, e hoje nos dias presente com a nossa querida e Santa Avó Rosa e o profeta Santo Irmão Aldo. Ó Deus Altíssimo, aqui nós estamos porque cremos no Senhor, cremos nas suas palavras, principalmente quando o Senhor lhes disse que Jesus sairia do trono do Senhor a vir a esta terra para dar a bênção e mostrar à humanidade quanto Ele era. Querido Jesus, que gratificação! O Senhor deixou de um lugar tão lindo para vir a esta terra, mas a sua crucificação, Jesus, não foi em vão, porque, formada a Igreja Apostólica, se fez presente a nossa querida e Santa Avó Rosa, que da promessa do Senhor, quando o Senhor lhes disse, haveria então o Espírito Consolador e também um só rebanho, um só pastor, o nosso irmão Aldo, que tem trazido para nós mão forte para poder dar a sua bênção, o teu amparo e a tua proteção. Querido Jesus, por isso nós agradecemos muito ao Senhor e também a nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, que cuidou tanto da nossa querida e Santa Avó Rosa, e depois cuidou do Santo Primaz Irmão Aldo, e esta corte celestial cuida de nós nesta terra. Por isso, querida e Santa Avó, lá no princípio da reunião, havia pedido por toda a Igreja Apostólica, agora coloco minhas mãos sobre esse nome que está nessa caixinha de oração, na medida que eles pegaram um lápis, um papel, uma
caneta, tomaram nota desses nomes. A senhora já estava observando o sentimento desses seus filhos. Quem sabe, querida avó, com o coração apertado, porque aquelas criaturas estão no hospital. Quem sabe os médicos lhes disseram, é uma doença que não tem cura. Mas na sua fé, no seu amor, no seu carinho, lhes disse, o médico falou que não tem cura, mas o irmão Aldo tem todo poder para abençoar. Por isso, querida e santa avó, seja qual for o problema na vida desses teus filhos, sendo merecedores, a senhora envia um anjo da guarda, um anjo dos céus, e elimina todos os seus problemas, e essas criaturas um dia estarão no nosso meio, contando os seus milagres e testemunho. Querida e santa avó Rosa, nesse momento também, muitos estão se lembrando de criaturas que estão no seu lar, muitas vezes sendo socorrido. E muitas vezes, quem sabe, o médico falou, fique em casa porque a situação é difícil, por um câncer, ou até mesmo, quem sabe, outro tipo de doença que está surgindo nesse mundo, né? Então, querida avó, a senhora conhece tudo, não haveria necessidade de falar os tipos da doença, como é o tal da ansiedade que domina a humanidade. Querida e santa avó, guarde e proteja cada um dos seus filhos, envie um anjo, mostra para ele, e eles entenderam por que ainda estão sofrendo nesta terra. Mas sim, vó, se Deus o Pai determina que a vida daquela criatura se termina na terra para levar ao Espírito, assim será feita a tua vontade, ó Pai, porque o Senhor que nos trouxe, o Senhor que nos deu o Espírito, é do Senhor. Então, o nosso irmão Aldo falou, a igreja está preparada para seguir em frente, ou seja, entreguemos nosso espírito na mão do Senhor, ó Pai, e assim, que no dia 5 de maio, a igreja apostólica, ou seja, no sábado que vem, a igreja estará reunidas aqui para prestar ao irmão Aldo toda a adoração pela passagem da sua coroação. Irmão Aldo, o senhor vai fazer 9 anos que subiu aos céus. O Senhor não deixou a igreja em vão, mas o Senhor está alimentando da melhor forma possível. Continue abençoando esse povo para que eles tenham uma fé verdadeira e o dia que Deus o Pai determinar, subiremos triunfante na glória do nosso Pai e iremos em encontro com o nosso galardão. E agora, queridos e amados irmãos, receba, pois, a bênção de Deus Pai, de Jesus nosso Senhor, da nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, da nossa querida e santa avó Rosa e também do santo profeta, irmão Aldo, o último profeta que pisou nesse solo brasileiro. É o que eu desejo a todos os irmãos, hoje e para todos sempre. Amém. Encerradas essas 2 reuniões, eu agradeço a todos e até uma próxima oportunidade. Obrigado. A Igreja Apostólica agradece sua atenção e convida para acessar o nosso site diariamente, a qualquer momento. www.igrejaapostólica.org. A esperança de um mundo melhor.